Tirana, novembro de 2015. A capital da Albânia é palco de um encontro excepcional. Mais de 140 líderes de igrejas de 65 países se reuniram para uma conferência sobre o tema Discriminação, Perseguição, Martírio. Seguir juntos o Cristo. Eles se originam de todas as correntes do cristianismo contemporâneo e representam igrejas que às vezes se ignoram ou concorrem entre si. Esse encontro, o primeiro do tipo na história moderna do cristianismo, se realiza através de uma iniciativa do Fórum Cristão Mundial. O Fórum Cristão Mundial nasceu num contexto de várias mudanças no cenário religioso contemporâneo. O centro de gravidade do cristianismo oscila do norte ao sul, e as igrejas pentecostais e carismáticas experimentam um crescimento estrondoso. É nessas circunstâncias que, no final do século XX, o CMI, Conselho Mundial das Igrejas, por meio de seu secretário-geral, Konrad Heiser, faz o chamado a uma nova plataforma para reunir os cristãos de todas as denominações. Ela se tornará o Fórum Cristão Mundial. Konrad Heiser era humilde e consciente ao dizer que o Conselho Mundial das Igrejas só unia 1/4 dos cristãos do mundo. São membros as igrejas protestantes históricas, as igrejas ortodoxas, a comunhão anglicana e apenas algumas igrejas evangélicas e pentecostais. A Igreja Católica não é membro, embora trabalhe estreitamente com o Conselho. Assim, a direção do CMI anunciou na Assembleia Geral de janeiro de 1998, no Zimbábue, que um novo espaço era necessário, um novo fórum, onde as lideranças de todo o espectro das igrejas cristãs possam ao menos se conhecerem, aprender sobre o outro e ver onde isso poderia nos conduzir. Larry Miller é pastor da Igreja Menonita, uma igreja nascida no século XVI e conhecida pelo seu engajamento pela paz. Ele foi, durante 22 anos, secretário-geral da Conferência Menonita Mundial. Participante dos trabalhos do Fórum Cristão Mundial, desde sua criação, ele se tornou secretário em 2012. Eu estava em Harare, no Zimbábue, em 1998, na Assembleia Geral do Conselho Mundial das Igrejas, quando Konrad Heiser anunciou que precisávamos de um novo fórum. Eu me senti cada vez mais atraído por esse chamado a caminhar junto com as outras igrejas. Eu comecei a perceber que a paz não era suficiente, que havia algo mais, a unidade. Ela me parecia, de uma certa maneira, estar além da paz e englobá-la. E para mim, ela se tornava cada vez mais aquilo que eu considerava ser o centro da minha atividade, do meu ministério. Nos anos seguintes ao encontro do CMI em Harare, os diálogos acontecem e resultam 4 anos mais tarde, no lançamento oficial do Fórum Cristão Mundial. Foi então que aconteceu um encontro em junho de 2012, na famosa Faculdade de Teologia Evangélica Fuller, em Pasadena, nos Estados Unidos, reunindo representantes de todo o cristianismo mundial, de igrejas novas e antigas. As pessoas que lá estavam falavam de uma forma de revelação, pela qual eles afirmavam de maneira conjunta: sim, chegou o tempo para começarmos uma conversa contínua uns com os outros. Eles conseguiram fechar acordo em uma declaração comum de 3 fases que afirmam Jesus Cristo completamente Deus e completamente homem, e a natureza trinitária de Deus. Sobre essa base, nós fomos capazes de avançar graças a uma série de outras reuniões nos anos que se seguiram.
O primeiro encontro mundial aconteceu em 2007 em Limuru, no Quênia, reunindo uma diversidade sem precedentes de famílias cristãs do mundo todo. Um segundo encontro aconteceu em Manado, na Indonésia, em 2011. Desde o começo, o Fórum Cristão Mundial e aqueles que o conceberam e o fizeram funcionar disseram: não queremos criar uma nova instituição, nem uma nova igreja. O objetivo do Fórum Cristão Mundial é trazer à mesma mesa, a uma mesma conversa, o espectro completo do cristianismo mundial. A pergunta de sempre é: quem está faltando? Quem ainda não entrou na conversa? Então, abrimos nossos olhos para o mundo para identificar as igrejas que existem. E se constatamos igrejas que ainda não participam nos encontros, elas se tornam prioridade no próximo convite. Um comitê internacional composto de representantes de comunhões cristãs e organizações globais supervisiona e guia os trabalhos do Fórum. A Igreja Católica, o Conselho Mundial das Igrejas, a Aliança Evangélica Mundial e a Associação Pentecostal Mundial têm, cada uma, 2 representantes. O Fórum Cristão Mundial tem ligação com várias mudanças que vivemos na questão do ecumenismo. Até o momento, nós mantivemos um diálogo com as igrejas históricas, com os luteranos, reformados, anglicanos, batistas, etc. Hoje temos novos parceiros ecumênicos, com um desenvolvimento muito rápido das igrejas livres, dos movimentos evangélicos, da Aliança Evangélica Mundial, do pentecostalismo. Os pentecostais são, no cristianismo, do ponto de vista numérico, o segundo grupo, após a Igreja Católica Romana. E neste novo fórum, podemos trabalhar em conjunto pelo ecumenismo com esses novos parceiros, de modo diferente de antes. E é, para mim, uma instância muito bem adequada. Nós estabelecemos o que chamamos de princípio do 50-50. Nós sempre tentamos ter 50% dos participantes nos eventos do Fórum Cristão Mundial de igrejas historicamente envolvidas com o ecumenismo, como as igrejas ortodoxas, as protestantes, a comunhão anglicana e a Igreja Católica. E os outros 50% são os que podemos chamar de igrejas mais jovens, as igrejas que vêm do movimento evangélico dos séculos XVIII e XIX, e os movimentos pentecostais e carismáticos do século XX. Eu acredito que as correntes evangélicas e pentecostais sentiram a necessidade de participar do movimento ecumênico segundo uma metodologia que fosse apropriada à sua teologia, à sua espiritualidade, à sua forma de viver o cristianismo. Era preciso, assim, um novo espaço para esses novos participantes que pudesse dar prioridade em relação interpessoal à implicação existencial, a uma certa flexibilidade de ação. Evangélicos e pentecostais cresceram com a consciência da necessidade de modelar uma teologia da unidade, de crescer em uma teologia do corpo de Cristo. E assim esse espaço lhes oferece essa oportunidade. No começo do Fórum Cristão Mundial, uma questão crucial apareceu. De que maneira podemos fazer com que aqueles que têm o hábito do diálogo ecumênico e aqueles que não o praticam possam se falar? Foi então que uma ideia veio ao espírito daqueles que conduzem o processo: propor para começar o diálogo a cada participante de partilhar seu caminho com Jesus Cristo. Essa prática, ainda pouco frequente nas igrejas históricas, é corrente no mundo evangélico ou pentecostal.
onde é comum dar seu testemunho pessoal de contar a história de sua conversão. O método é, então, uma partilha dos percursos, das peregrinações na fé, das experiências de fé de cada participante. Nós começamos cada reunião com uma sessão que pode durar o tempo necessário, na qual cada participante é convidado para falar durante 5 minutos de sua fé, baseado sobre 2 questões em particular. Qual foi o encontro com Cristo na sua vida? Como você viveu isso? Como você se tornou cristão? E, em seguida, que mudanças isso causou na sua vida? São esses testemunhos que são curtos, 5 minutos para cada pessoa, que permitem aos participantes, num grupo onde existe uma grande diversidade de tradições cristãs, de reconhecer no outro um irmão, uma irmã em Cristo, apesar das diferenças, apesar mesmo dos preconceitos que às vezes nós podemos ter uns dos outros. Em Manado, eu fui testemunha de um encontro entre 2 responsáveis de igreja do Oriente Médio e do efeito que essa metodologia do Fórum Mundial, quer dizer, dessa partilha de testemunhos de fé, poderia ter sobre eles. O pastor de linha carismática dizendo ao padre ortodoxo: "Desde quando você é cristão?" E o outro respondendo: "Já faz mais de 2000 anos." Evidentemente, para o pastor de linha carismática era difícil de entender isso, enquanto para o padre ortodoxo se fazia complicado entender a linguagem do lado pentecostal, que é uma linguagem mais focada na conversão, na ruptura, na passagem do antes para o depois de um encontro com Cristo. E tanto um como o outro podiam finalmente aceitar e entender a linguagem do outro e compreender que ela também era legítima. Eu acredito que nós temos que conversar. Há casos em que ficamos à flor da pele, que nos irritamos uns com os outros e que nos insultamos. Eu penso que precisamos aprender a parar de fazer isso, reconhecendo primeiramente o Cristo uns nos outros. Eu sou historiador de formação e foi durante meus estudos sobre os primeiros tempos da igreja que eu me apaixonei pela igreja. E eu me dei conta da antiguidade das tradições na igreja católica e ortodoxa que datam da época dos pais da igreja. Meu trabalho como historiador das igrejas foi então de explicar essa tradição para as pessoas que estão relativamente sem raízes, em termos de tradição histórica, mas que tomam igualmente a tradição que eu tenho, relativamente recente, mas vital para a igreja de hoje, e de partilhar isso com igrejas antigas. Uma das características do Fórum Cristão Mundial, enquanto movimento de unidade, é a ênfase na relação. A relação com Jesus Cristo, mas através dela e graças a ela, as relações com os outros. A vocação do Fórum não é, a princípio, procurar ser um instrumento da unidade doutrinal, mas, em primeiro lugar, ser um instrumento que favorece a unidade relacional, as relações entre as igrejas, entre as pessoas, em particular, os responsáveis. Cada um deles já está no caminho com Jesus Cristo e eles descobrem que eles podem caminhar juntos. Nós fizemos uma experiência em Delhi. Nós levamos jovens de todas as denominações cristãs, católicos, ortodoxos, metodistas, batistas, pentecostais, evangélicos, e cada um começou a partilhar a sua caminhada na fé. Uma mulher partilhou como o Senhor havia lhe chamado a um ministério no momento em que ela ocupava um posto de trabalho importante. Ela pediu demissão, escutou o chamado de Deus e se colocou a serviço da igreja. Ela também partilhou os dons que Deus lhe concedeu. Ela ora em línguas, reza e todo mundo pensava que ela é pentecostal. Mas, na verdade, é uma católica carismática. Também, quando ela partilhou sua experiência, os evangélicos e pentecostais presentes ali não acreditavam. Isso derrubou os muros e criou unidade. Deus está agindo.
Para mim, isso é o princípio de uma experiência muito importante de comunicação com os outros cristãos, com os quais eu nunca havia conversado e não poderia pensar em me aproximar. Nós compreendemos que, infelizmente, no universo cristão, existem muitas barreiras e que algumas delas são construídas com os nossos preconceitos. E para destruir essas barreiras, eu penso que o melhor instrumento é o Fórum Cristão Mundial. Simplesmente por permitir às pessoas de falarem e de dar os passos uns em direção aos outros. To make first steps towards each other. É verdade que estabelecer relações de confiança, relações fraternais através dos encontros, pelo conhecimento do outro, pela oração, pela amizade é essencial. E finalmente é isso que propõe uma plataforma ou um fórum, como o Fórum Cristão Mundial. Mas eu não acredito que isso pare por aí. Podem haver também interpelações de ordem teológica e, eu espero, podem haver também avanços nesse campo. Tome, por exemplo, uma situação delicada, nossa maneira de evangelizar e, notadamente, nossa maneira de viver o batismo. Essa é uma questão que precisa ser compartilhada entre as igrejas históricas e as novas igrejas, mais carismáticas, por exemplo. Essa é uma questão essencial e da qual nossos irmãos ortodoxos e nossos irmãos católicos dão retorno aos evangélicos ou pentecostais. Essa é uma questão a ser escutada, mas que só pode ser entendida de maneira diferente se existe realmente esse clima fraternal. A Declaração Diretriz do Fórum Cristão Mundial aponta para dois objetivos principais: ser um canal de encontro, de conhecimento recíproco e aprendizado do respeito ao outro, e estudar e abordar juntos os desafios comuns. Em 2012, depois de ter constatado o que uma década se desenvolveu, a confiança mútua, os dirigentes do Fórum Cristão Mundial decidiram começar as consultas para realizar o segundo objetivo. E assim, pouco a pouco, se estabeleceu a escolha de uma conferência sobre o tema da discriminação, da perseguição e do martírio, no que diz respeito diretamente e cada vez mais ao conjunto das igrejas. Organizada pelo Fórum Cristão Mundial, em cooperação com a Igreja Católica, a Associação Pentecostal Mundial, o Conselho Mundial das Igrejas e a Aliança Evangélica Mundial, se realizou o encontro em Tirana, entre os dias 1º e 5 de novembro de 2015. A escolha da Albânia como país sede não foi por acaso. A Albânia do século XX, em especial durante o período do governo comunista, foi provavelmente um dos países mais repressivos onde a religião foi perseguida violentamente. Em todo caso, o país mais antirreligioso que poderia existir. Era uma realidade vivida por todas as religiões, o cristianismo, o islamismo, entre outros. Naquela época, todas as religiões eram alvo do que certamente poderíamos chamar de violência, perseguição e opressão. Em contrapartida, atualmente a liberdade e a tolerância religiosa estão bem desenvolvidas no país. Em menos de 20 anos, a Albânia viveu uma mudança radical no que diz respeito à liberdade religiosa. É por isso que nós pensamos que esse país encarnou a mensagem que precisa ser transmitida. A perseguição das igrejas e de outros grupos religiosos é bem real no mundo de hoje, mas existe uma vida após a perseguição. Eu entendi que o Senhor abençoou essa iniciativa e o primeiro fruto que Ele me deu foi o de compreender que, em um país ateu, onde os lugares santos estão em ruínas, onde o clero foi erradicado, onde a perseguição foi quase total,
existe uma ressurreição. É uma mensagem de vida pela qual nós damos glórias a Deus. Deus fez milagres e, através da morte, Ele ressuscitou a igreja na Albânia. Nós estamos falando particularmente da igreja ortodoxa, mas é a mesma coisa para a igreja católica e para as igrejas evangélicas. Um segundo ponto é que, se nós estamos juntos e se nos engajamos coletivamente para combater os problemas do mundo, teremos talvez mais esperança do que temos agora. A Conferência de Tirânia permitiu escutar as experiências dos cristãos vindos de países onde existem grandes dificuldades, como, por exemplo, no Quênia, onde os cristãos são cada vez mais perseguidos em determinadas regiões. No dia 2 de abril de 2015, um grupo islamista da Somália atacou a Universidade de Garissa, levando à morte 142 estudantes. Os terroristas foram precisos na autoria do ataque, direcionado aos cristãos e poupado aos muçulmanos. Quando olhamos a Bíblia, nós percebemos que quando ocorreram as perseguições dos cristãos nos Atos dos Apóstolos, a igreja cresceu rapidamente. Existe alguma coisa em uma igreja que sofre, que faz com que ela cresça. E eu não digo que devemos sofrer para crescer, mas isso é uma realidade. Nesses momentos, nós aprendemos a confiar no outro, a depender uns dos outros. As pequenas diferenças que nos afetam não existem mais, porque combatemos um inimigo em comum, ou ainda, quando devemos superar um desafio em comum. Este é o novo desafio para o ecumenismo, porque os cristãos não estão sendo perseguidos pelo fato de serem luteranos, católicos, protestantes, ortodoxos ou pentecostais, mas pelo fato de serem cristãos. O Papa João Paulo II já fez essa experiência. Ele a exprimiu da seguinte maneira: eu vivi 2 ditaduras, a marrom nazista e a vermelha comunista. E eu vi que as ditaduras não fazem diferença entre os protestantes, ortodoxos e católicos. Com isso, eu aprendi que nós pertencemos à mesma família. Papa Francisco continua na mesma linha. João Paulo II falou do ecumenismo dos mártires. O Papa Francisco fala do ecumenismo do sangue. O sangue derramado em nome da fé não nos separa mais, ao contrário, nos une. E se na igreja primitiva nós dizíamos que o sangue dos mártires é a semente dos cristãos, é dessa forma que fala Tertullian, então podemos dizer, e essa é a minha opinião, que hoje o sangue de todos os mártires contemporâneos será a semente para a unidade dos cristãos, plena e completa. No final da conferência, os participantes aprovaram uma mensagem na qual eles declararam: nós reconhecemos que a solidariedade entre as igrejas cristãs é necessária para reforçar o testemunho cristão frente à discriminação, à perseguição e o martírio. Nesse século XXI, nos cabe reforçar com urgência a solidariedade entre todos os cristãos para dar continuação àquilo que nós aprendemos e discernimos durante esse encontro. Nós nos arrependemos de termos nos perseguido mutualmente e de termos perseguido outras comunidades de fé ao longo da história. Nós nos pedimos perdão e rezamos pelas novas vias para seguirmos juntos o Cristo. O projeto de Deus era um mistério escondido no começo do mundo, mas agora ele foi revelado. Não é mais um mistério porque ele foi revelado. E o que foi revelado é a unificação de todas as coisas, a recapitulação de todo o cosmos reunido em Jesus Cristo. Para mim, é um privilégio poder caminhar com os outros e, de certa maneira, com todos os outros, graças ao Fórum. Esse é o significado do que Paulo escreveu. Esse mistério de unidade doravante revelado, esse é o plano de Deus. A unidade não é algo secundário. A unidade é o horizonte ao qual todas as coisas se dirigem. Do Apocalipse de São João.
Depois disso, vi uma grande multidão, que ninguém podia contar, de toda nação, tribo, povo e língua. Conservavam-se em pé diante do trono e diante do Cordeiro, de vestes brancas e palmas na mão, e bradavam em alta voz: A salvação é obra de nosso Deus, que está sentado no trono e do Cordeiro. Senhor, nós te pedimos pelo Fórum Cristão Mundial, em particular seu trabalho pelos irmãos e irmãs perseguidos. Faça-nos avançar na direção de uma unidade nesse mundo de divisões. Faça surgir nas nossas igrejas e comunidades cristãos artesãos da unidade, que através do testemunho e da relação privilegiada com o Cristo, que ligações se formem e se entrelacem como uma imensa rede através do mundo. Ensina-nos a ultrapassar nossos preconceitos, ir na direção do outro e procurar dialogar com ele, para que teu reino venha. Dá-nos crer que os mártires não derramaram seu sangue em vão e que suas vidas oferecidas serão sementes de unidade.